Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 18. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o mistério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, com muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque, se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Ó Pai, nós por nós mesmos, nós não conseguimos expor e nem tampouco compreender a Tua palavra. Nós precisamos, ó Pai, que Tu unjas, ó Deus, os nossos lábios e os nossos ouvidos, para que nós possamos comunicar a Tua palavra, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, mas que Tu unjas, ó Pai, o nosso coração, para que nós possamos compreendê-la, e para que nós possamos atendê-la. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando Paulo começou a pregar o Evangelho da graça, o Evangelho que diz que em Cristo nós somos salvos, única e exclusivamente pela graça e pela bondade de Deus, começou a espalhar entre os não-judeus outro evangelho, um evangelho falsificado, um evangelho que dizia que para que o ser humano ser salvo, ele tinha que ser circuncidado, obedecer todas as leis de Moisés, cumprir todos os ritos do Antigo Testamento, guardar o dia de sábado e obedecer
todas as festas. Isso começou a confundir aquelas pessoas que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Por isso que no capítulo 2, verso 17, o apóstolo Paulo considera essas pessoas como falsos mestres, falsos profetas. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, pregavam um falso evangelho. Paulo os chama de mercadores da fé, comerciantes da fé. E vai dizer mais à frente que são inimigos da cruz. E esses homens, por sua vez, chamavam Paulo de fracassado. Eles diziam basicamente o seguinte: Paulo não pode ser um apóstolo verdadeiro de Jesus, porque Paulo é um fracassado. Aonde ele vai, ele é apedrejado. Aonde ele vai, ele é rejeitado. Aonde ele vai, ele é preso. E depois ele é expulso da cidade pelos seus patrícios, pelos judeus. Notem, eles mediam o ministério de Paulo por esse viés. Como ele pode ser bem-sucedido? Que ele é rejeitado pelos homens. E eles diziam mais, que Paulo, ele escrevia muito bem, mas sua presença era desprezível. Ou seja, Paulo não era uma pessoa eloquente, Paulo não era um homem bonito, e segundo a tradição, ele era bem feio mesmo. Segundo a tradição, ele não passava de 1,55 m de altura. Ele era cambota, as sobrancelhas se emendavam uma na outra. Ele tinha uma testa muito longa, tipo Enéas. E ele sofria de uma conjuntivite crônica. Os olhos de Paulo soltavam aquele pus, aquela remela, o dia inteiro. Então eles diziam, além de tudo, ele é feio, a sua presença é desprezível, e ele não tem a eloquência dos grandes oradores gregos. E agora, nesta carta, até o capítulo 5 todo, Paulo vai defender o seu ministério apostólico. Ele vai dizer, eu sou de fato um apóstolo de Cristo. E é interessante, irmãos, que Paulo começa fazendo uma afirmação, dizendo que os cristãos da cidade de Corinto eram cartas vivas do Senhor Jesus. E essa afirmação de Paulo, que os cristãos de Corinto e os cristãos de hoje são cartas vivas do Senhor Jesus, Paulo usou depois de receber uma acusação. Qual era a acusação? Está aí no verso 1. Os falsos profetas diziam o seguinte: quando Paulo veio pregar aqui em Corinto, Paulo trouxe alguma carta de recomendação? Quem enviou Paulo para pregar aqui em Corinto? Foi o sinédrio judaico. Porque naquela época era muito comum cartas de recomendação. E Paulo não tinha recebido carta de recomendação de ninguém. Paulo recebeu do próprio Senhor a missão de pregar o evangelho entre os não-judeus. E a partir daí, Paulo começa a fazer então uma defesa do seu ministério. E ele começa dizendo: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Ou seja, eu não tenho o documento que os falsos mestres dizem que eu tenho que ter, mas eu tenho uma coisa que eles não têm, que são vocês. A minha recomendação, o que autentica o fato de que eu sou
um apóstolo de Cristo, é a conversão de vocês. É o que Deus fez na vida de vocês, através do meu ministério. Ou seja, vocês, os corintianos, são cartas vivas do meu ministério. Olha o que ele diz no verso 2. Vós sois a carta, a nossa carta, escrita em nosso coração. Notem, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, Paulo está dizendo mais ou menos assim: quem eram vocês antes da minha chegada aqui em Corinto? Vocês eram imorais, vocês eram idólatras, adúlteros, maldizentes, viviam em trevas, sem nenhum conhecimento de Deus. A partir do evangelho que eu preguei para vocês, é que vocês foram transformados. A reputação de vocês hoje é outra, porque Deus, através de mim, transformou a vida de cada um de vocês. Ou seja, eu não preciso de um documento escrito de segunda mão. Eu tenho vocês, que é prova viva de que Deus age através de mim. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo, olha, vocês são testemunhas de que Deus age poderosamente em mim. E ele vai dizer no verso 3, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério. Diz aí, nosso ministério. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, lá no Antigo Testamento, houve códigos, leis, cerimoniais, morais, todas elas foram escritas em pedras. Mas vocês, não. A transformação que houve em vocês, não é uma transformação exterior. Ela se demonstra por lado de fora, exteriormente. Mas a mudança aconteceu dentro de vocês. Porque o que foi escrito na vida de vocês, foi escrita pelo Espírito Santo no coração de vocês. Seria mais ou menos assim. Eu não fiz uma tatuagem em vocês, dizendo, vocês são de Deus. Deus escreveu no coração de vocês, vocês são de Deus. Eu não escrevi com tinta, mas o Espírito de Deus escreveu dentro do coração de vocês. Aí, irmãos, Paulo não era arrogante, não era prepotente, não era soberbo, mas uma coisa nós temos que concordar. Este homem tinha uma fé inabalável em Deus. Ele sabia quem era Deus para ele e quem ele era diante de Deus. Olha comigo a afirmação que ele faz no verso 4. Presta atenção aí. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo está dizendo, olha, eu estou falando isso firmado, fiado, não em mim, mas fiado em Cristo Jesus. A confiança que eu tenho não é a confiança em mim mesmo, porque eu sei das minhas limitações, das minhas fragilidades. Eu falo confiante, confiado naquele que transformou a minha vida e através de mim transformou a vida de vocês. Olha o que ele diz no capítulo 2, no verso 16. Finalzinho aí. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Ele vai responder agora, irmãos, no verso de número 5. Olha comigo. Ele fez uma pergunta. Quem é suficiente para transformar as pessoas, para mudarem as vidas das pessoas? Olha o que vai responder no verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, que diz aí, vamos juntos? A nossa suficiência vem de Deus. Notem, da onde vem a suficiência de Paulo?
de Deus. Isso não é soberba não, irmãos. Isso é fé. Isso não é arrogância. Isso é confiança inabalável de que Deus estava e está conduzindo a vida do seu apóstolo. Irmãos, é interessante que essa palavra aí, suficiência, significa adequado, equipado, capaz e digno. Paulo está dizendo o seguinte, olha, quem me fez adequado para esse trabalho foi o próprio Deus. Quem me equipou para esse trabalho foi o próprio Deus. Quem me capacitou para esse trabalho foi o próprio Deus. E quem fez com que eu me tornasse digno do apostolado foi o próprio Deus. Por isso, a nossa suficiência vem de Cristo. É Cristo que nos faz adequado para determinada tarefa. É Deus, é o Senhor que nos equipa para determinada tarefa. É o Senhor que nos capacita e nos faz digno de determinada tarefa. Por isso, você e eu devemos aprender essa lição. A nossa suficiência, a nossa adequação, o nosso preparo, a nossa capacidade, vem de Deus. E é interessante, irmãos, isso serve para a vida toda. Tem gente que tem o dom, por exemplo, de cozinhar. É Deus que nos capacita. Tem gente que tem o dom de lecionar. É Deus quem capacita. Tem gente que tem o dom para ser um pesquisador, um cientista. É Deus que capacita. Deus dá os dons naturais e os dons sobrenaturais. Os dons naturais, Ele o dá para manutenção da sociedade. E os dons sobrenaturais, Ele os dá para manutenção da sua igreja. Mas tudo vem de Deus. Por isso Paulo aprendeu, e quer ensinar para mim e para você esta noite, que a nossa suficiência vem de Deus. Por isso, daqui para frente, se eu não me esquecer, eu vou usar sempre essa expressão. Se Deus quiser e eu não atrapalhar, vai dar certo. Você já notou que a maioria das vezes a coisa não funciona porque a gente atrapalha? Eu aprendi isso lá no SEM. Keller estava comigo, eu até comentei com Keller. Uma moça falou comigo lá, o pastor lá da minha igreja, lá no Amazonas, ele disse o seguinte, se Deus quiser e eu não atrapalhar, vai dar certo. Eu falei, rapaz, pergunta aí se eu posso usar essa frase. Ela falou, pode, me pergunta primeiro. Então, se Deus quiser e eu não atrapalhar, vai dar certo. A nossa suficiência vem de Cristo. Deixa eu dar um exemplo. Paulo queria ir para Bitínia, mas diz que o Espírito de Deus não permitiu que Paulo fosse para Bitínia. Paulo queria ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou Paulo para Bitínia. De noite, ele teve uma visão de um homem vestido com roupas da Macedônia, dizendo, passa aqui, vem aqui. Paulo entendeu que era de Deus, e ele foi para Tessalônica. Porque Paulo obedeceu a Deus, nós temos Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, nós temos essas cartas maravilhosas. E alguém já disse, eu concordo, já pensou, se Paulo tivesse ido para Bitínia, nós tínhamos o quê? A carta aos bitinienses. Eu não sei. Então é Deus que está no controle, a nossa suficiência vem de Cristo. Agora, irmãos, e olha o que Paulo deixa bem claro, irmãos. Essas pessoas que estão aí ensinando para vocês, que vocês têm que cumprir a lei do Antigo Testamento, eles querem colocar um fardo que ninguém consegue cumprir. Porque a lei, ela tem o seu valor. Mas o valor da lei é um valor que acusa. Porque ele diz aí no verso de número 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Porque a lei, ela só serve para uma coisa, para dizer para mim e para você o seguinte, você quebrou a lei, você é culpado.
A lei não te inocenta. A lei só te acusa. Paulo está dizendo, olha, quem quer viver de acordo com a lei, está perdido, porque ninguém consegue cumprir a lei. Porque a lei, ela só traz morte. E eu já dei esse exemplo várias vezes aqui. A lei funciona como um raio-x. Você que quebra uma costela, você tirou o raio-x, está lá, você está com a costela quebrada. Só fala isso. Agora, o que vai te curar é o médico. A lei só diz assim, a costela está quebrada. Aí Jesus diz, vem aqui que eu vou curá-la. Jesus é o remédio, o Evangelho é o remédio. E ele diz aqui, a letra mata e o Espírito vivifica. O versículo mal interpretado. Tem muita gente que acha que mata é estudar. Todo mundo que estuda muito, ele fica assim, frio, gelado, não se emociona. Os pentecostais, então, adoram interpretar esse texto desse jeito. Quem lê muito livro, muita teologia, fica assim muito racional, não tem o Espírito Santo. Irmãos, quando diz a lei, a letra mata, está falando da lei. E quando fala do Espírito aqui, está falando do Evangelho. Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Agora, se você quiser fazer o que eu fiz na minha Bíblia, você pode fazer aí. Preste atenção aí no verso 5. Porque a letra mata. Até aí está tudo certo a tradução. Mas o Espírito vivifica. Na língua grega, toda palavra para Espírito é letra minúscula. No grego nós não temos ponto, vírgula, nem nada. Vai assim. Vai. Então, como que você sabe que se é o Espírito de Deus ou o Espírito do homem? É de acordo com o contexto. Olha um erro aqui da Sociedade Bíblica do Brasil aqui. Espírito aí está com letra maiúsculo ou minúsculo? O Espírito que vivifica é qual? É o humano ou o Espírito de Deus? Então, o Espírito aqui deveria estar com E maiúsculo. Eu coloquei na minha Bíblia aqui, ó. E uma tradução muito boa, acho que a NVI está assim. O Espírito da vida. O Espírito da vida. Então, irmãos, a letra mata, que não tem nada a ver com estudar. Quanto mais estudo, quanto mais eu leio, quanto mais estudo, mais crente eu me torno. Mais convicção eu tenho. Leio livros científicos, leio livros de sociologia, psicologia, teologia, sociologia, todas as gias possíveis e imagináveis. Nunca tive crise de fé nem nada. 20 e tantos anos na fé, nunca tive crise. Ai, meu Deus, será que eu vim do animal? Ai, meu Deus. Sinceramente, eu tenho uma tristeza de quem acha que veio do animal. Eu fico assim, meu Deus, eu não vou nem entrar, porque é coisa de família, né? Ele acha que veio do animal, então é coisa dele. Eu não vou entrar nessas coisas. Entendeu? Às vezes eu fico pensando naqueles cientistas que olham para esse universo com bilhões de anos-luz e fica encantado com tudo isso, né? Aí eu falo assim, meu Deus, que mediocridade, né? Esse sujeito que criou tudo isso aí, eu chamo ele de pai. Ele fica deslumbrado com estrelas, com planetas, com o sol nascendo, com o sol se pondo. E eu falo assim, foi meu pai que construiu isso tudo aí, rapaz. Eu fico impressionado com o pai. Perguntaram para a mulher de Einstein o que ela sabia a respeito da teoria da relatividade. Ela falou assim, nada. O que eu sei é sobre Einstein. Eu sei qual comida que ele gosta, eu sei a hora que vai dormir, eu sei que ele gosta de um beijinho, eu sei tudo dele. A mulher estava nem aí com as teorias de Einstein. Ela queria Einstein. Estou encantadíssima com o Criador de tudo. Eu gosto, acho a natureza linda. Mas eu fico mais encantado ainda de saber que tudo isso foi criado por aquele que eu posso chamar de pai. Isso que me encanta muito mais. Já pensou? Você tem um pai que é o maior pesquisador do mundo. Aí alguém vai falar para você assim, você conhece o maior pesquisador do mundo? Eu falei, claro, é meu pai, rapaz, está ficando doido. Converso com ele, deito no braço dele, ele já tocou fralda em mim.
Ele me leva para passear. Que coisa boa. Irmãos, deixa eu dar um exemplo para vocês, de lei e graça. João começou o seu ministério proclamando o quê? O juízo de Deus, preparando o caminho para quem? Para Jesus Cristo, que pregou o quê? A graça salvadora. E João viveu o quê? A transição entre a lei e a graça. Agora, irmãos, Paulo agora, defendendo o seu ponto de vista, o seu ministério, ele vai mostrar que a glória do Antigo Testamento, da lei, é decrescente. E a glória da nova aliança, ela é crescente. Primeiro, a glória decrescente. Irmãos, Paulo não nega aqui que a antiga aliança teve a sua glória, que a lei teve a sua glória, que a observância dos cultos, do tabernáculo, do templo, teve a sua glória. Paulo aqui ele vai argumentar do menor para o maior, ou seja, se houve glória na transmissão da lei que trazia a morte, imagina agora, na transmissão do ministério que traz vida. Olha o que vai dizer aí, olha aí, presta atenção aí. Verso 7 em diante. E se no ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que, diminuindo, presta atenção, desvanecente. Porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério de quê? Da justiça. Irmãos, a lei, ela não justifica o pecador, não tem poder de conceder o Espírito Santo, não dá nenhuma herança, não tem poder de dar vida, nem dá liberdade. O que a lei dá? Vou listar aqui. Um escrito de dívida. A lei, Paulo vai dizer que serviu de aio. Meus irmãos, quando você lê na Bíblia aio, não é alho não, porque mineiro não fala alho. Já viu? Compre aqui de aio. Não. Aio na Bíblia aqui é tutor. Quando a pessoa tinha muito dinheiro, ele contratava um aio. Não é alho, é aio. É um tutor. O que esse tutor fazia? Esse tutor cuidava da criança até uma idade tal. Depois essa criança ia ter liberdade para viver. Então, a lei serviu para cuidar da gente até Jesus chegar e nos entregou a Ele. Então, irmãos, a Bíblia diz que a lei apenas serve como aio, como disciplinador, como pedagogo, como alguém que serve para conduzir. Não passa disso. E diz que é um peso muito grande para suportar. Agora, irmãos, olha a glória crescente. Presta atenção aí. Irmãos, olha comigo, por favor. O verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Paulo está dizendo o que aqui? A glória do Antigo Testamento, ela perdeu o brilho. Por quê? Porque ela foi superada pelo ministério da graça. Olha o verso 11. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que está dizendo aqui, irmãos? Que a primeira glória era o quê? Temporária. A glória atual é o quê? Permanente. É igual este corpo aqui, irmãos. Este corpo aqui, ele é temporário. Ele está desvanecendo. Ele está enrugando, a vista está piorando, o cabelo está branqueando. Toda hora tem que fazer uma mini reforma.
É ortopedista, é oftalmologista, eu nunca vi tanto gista assim na minha vida. Eu sou de uma... uns anos atrás, todo mundo indicava para mim, era pizzaria, restaurante, hoje todo mundo indica para mim, é médico. Alguém passa perto de mim e fala assim, você já foi naquele médico de dor, falando de tal? Nem pergunto mais, o pessoal está me indicando. Depois de 50 anos, não tem jeito, não só indica médico para a gente. Então está o quê? Esse corpo aqui está desvanecendo. Agora, nós teremos um corpo que nunca vai envelhecer, nunca vai desvanecer. Ele vai ser eterno. Irmãos, isso é simples de entender. Agora, irmãos, olha o que vai dizer aqui de algo muito interessante. Por que Moisés colocava véu? Porque Moisés tinha vergonha. Por quê? Ele descia do monte, a glória estava muito assim, forte, intensa. Mas com o passar das horas, era eu fazendo o quê? Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí Moisés continuava ainda com a burca. Olha o verso 7 mesmo. E siga o ministério da morte, gravado com letras em pé, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora, irmãos, olha o verso 12 comigo e o 13. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação. O que é terminação, irmãos? Estava terminando do que desvanecia. Moisés, ele percebia que aquilo estava indo embora. Mas ele queria manter ainda o quê? A aparência, a autoridade. Perceberam? Agora, irmãos, Paulo vai tratar do verso 12 em diante, da verdadeira liberdade. Ele vai dizer, o que eles estão pregando para vocês aí, não é liberdade, é escravidão religiosa. Porque há dois tipos de liberdade, irmãos. Tem gente que acha assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Isso não é liberdade. Liberdade é aquela que diz, eu sou livre, eu faço o que eu posso fazer. Porque um alcoólatra, ele não pode ficar sem beber, porque ele é alcoólatra. O drogado, ele não pode ficar sem usar drogas. Mas nós que não somos drogados nem alcoólatras, nós não precisamos de beber, nós não precisamos de drogar. Então o verdadeiro livre é aquele que pode optar pelo certo. Essa visão que nós temos de liberdade, ela é totalmente equivocada, ela é libertina. As mulheres nunca foram tão escravizadas como hoje. E nunca se falou de liberdade para a mulher igual se fala hoje. A mulher é escrava dos cosméticos, de um padrão de beleza quase inalcançável. Ela tem que ser profissional, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter casa própria. O marido não pode nem abrir a porta do carro para ela, que isso é abuso, né? Mulher tonta, né? Se a minha mulher quiser abrir a porta do carro para mim, eu aceito. Entendeu? Então vamos lá, irmãos. A liberdade daqueles que vivem debaixo da nova aliança. Viver debaixo da aliança é viver com ousadia. Olha o verso 12. Tenho, pois, tal esperança. Servimos-nos de muita o quê? Ousadia. Ousadia por quê, irmãos? Porque nós podemos chamar Deus de Pai. Nós entramos na presença de Deus. E vivemos na presença de Deus o tempo inteiro. Nós não precisamos de sacerdotes, de mediadores, para nos comunicar com Deus. Paulo está dizendo, olha, a glória que apagava do rosto de Moisés, nunca apagou e nunca vai apagar do rosto de Jesus. E ele vai dizer mais à frente, irmãos, no verso de número 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que
desvanecia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Paulo está usando a figura do véu para dizer que o véu disfarça. Por quê? A glória já não existia mais no rosto de Moisés. Mas como Moisés estava usando o véu, o povo achava o quê? Que a glória permanecia com Moisés. Agora, sejamos honestos. Nós adoramos um véu, fala a verdade, para encobrir algumas coisas. Por exemplo, por trás daquela afirmação de Pedro, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais o farei, existia um véu ali da autossuficiência, da soberba. Nós gostamos de véu, nós gostamos de colocar o véu para enganar as pessoas, enganar a nós mesmos. E o véu, meu irmão, esconde e separa. Quantas pessoas hoje usam véu até hoje? Da religiosidade. Religiosidade feia, religiosidade que fica apontando o dedo para todo mundo, uma religiosidade mesquinha, uma religiosidade apenas para o lado de fora. Aquela cara de coitado, né? Para ser de Deus tem que ter cara de coitado. Quanto mais coitado, mais é de Deus, né? E aquela irmã, coitadinha, quanto mais feia, mais piedosa é, né? Ela não raspa as axilas, coitadinha. Usa aquela saia que vai dar no pé, volta na cabeça, aquela coisa esquisita, né? Aquele linguajar feio, né? Os homens chamam as irmãs de varoa, né? E essa coisa esquisita, né? Só para mostrar essa piedade. Tudo é véu. Tudo é véu. A gente anda com Deus nas claras. Na luz do sol. Sem nenhum medo. Quem eu sou aqui, eu tenho que ser lá em casa. Eu tenho que ser lá no meu trabalho. Eu tenho que ser na minha vizinhança. Sem máscara nenhuma. Aí ele vai dizer, irmãos, que tem gente que vive cegamente. Olha o verso de número 14 e 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, nos dias de Paulo, tá, gente? Tá, mas José? Tá, Diego? Até nos dias de Paulo. Mas até hoje também acontece isso, tá? Estou brincando. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o rosto deles. Quando, porém, alguns deles se convertem a Cristo, o véu lhe é tirado. O véu lhe é tirado. Irmãos, voltamos aí, irmãos, no verso 14. Só o primeiro pedaço, mas os sentidos deles se embotaram. Irmãos, o que significa embotaram aqui? Pensa numa faca que perdeu o corte. Pensa no machado que não corta mais. A ideia é essa, irmãos. Os judeus, crendo na antiga aliança, é como machado que perdeu o corte, que perdeu o fio. Eles batem o dia inteiro na árvore e não conseguem cortar uma árvore. Os seus sentidos estão sem corte. Eles não conseguem mais fatiar absolutamente nada. E ele está dizendo o seguinte, olha, infelizmente, até hoje, eles são assim. Isso nos faz lembrar de João 1,14. Quem sabe João 1,14 de cor aqui? Quem souber, só Edson vai trazer uma caixa de bombom para ele na quinta-feira que vem. Irmãos, João 1,12, aí sem bombom. Veio para os seus, e os seus, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Perceberam? Perderam o corte, eles não conseguem mais fatiar. Agora, irmãos, quando que acontece essa cirurgia de catarata espiritual? Olha o verso 16 comigo. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Irmãos,
Quando as pessoas enxergam que Jesus é o Messias, que Jesus é o prometido de Deus no Antigo Testamento, as escamas caem, o véu é removido, a luz da verdade de Deus penetra na alma e do coração humano. Toda conversão é uma transferência das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do reino das trevas para o reino de Cristo. Irmãos, se nós não enxergarmos Cristo no Antigo Testamento, sendo aquele que veio para nos salvar, para nos libertar, não faz sentido a Bíblia. Se nós entrarmos e sairmos de um culto onde Cristo não é pregado, não faz sentido o culto. Jesus Cristo é a razão de ser da igreja. A igreja existe, em primeiro lugar, para anunciar a Cristo como Senhor e Salvador. Nós não temos outra mensagem a pregar a não ser Cristo e esse crucificado. Sem Cristo, não existe igreja. Não faz sentido igreja. Não faz sentido absolutamente nada. Então, irmãos, as escamas precisam de cair dos olhos. Precisa ter uma santa cirurgia aí de catarata. Aí ele vai dizer o seguinte: quando Cristo se revela, olha o que acontece. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Você não está preso a regras e normas. Você tem agora o Espírito de Deus trabalhando em você de tal maneira que você deixa de fazer determinadas coisas e faz determinadas coisas simplesmente porque o Espírito de Deus te conduz a fazer. Isso não é nenhum peso, isso é um prazer. Irmãos, Deus não liberta você de uma escravidão te levando para outra. Ele quer te dar a verdadeira liberdade. Liberdade, irmão, vou repetir, é a capacidade de poder escolher, e escolher o melhor, escolher o certo, e se alegrar com a escolha. Isso é liberdade. Quem não tem essa capacidade de escolher o que é certo, não é livre, ele é escravo. E diz o texto, que em Cristo nós podemos desfrutar dessa liberdade. Ninguém que se diz cristão deveria viver preso, angustiado, desesperado. Muitas vezes nós temos, vou repetir, paz com Deus, mas nós não temos paz em Deus. Nós não vamos para o inferno. Mas enquanto nós estamos aqui, a vida é um inferno. Por quê? Porque nós não entendemos ainda que nós podemos gozar de uma vida boa aqui, com liberdade. Liberdade para amar, liberdade para brincar, brincadeiras sadias, liberdade para fazer o que é lícito, liberdade para ganhar dinheiro de forma honesta, liberdade para crescer, para progredir, para ir numa praia, para jogar uma bola, para assistir um bom filme. Liberdade para viver. Deus não tirou um cabresto e colocou outro. Não. Quem coloca cabresto na gente é a igreja, a religião. Eles são assim, expert em cabrestear a gente. Vai para cá, vamos. Vai para cá, vai, tchau. Aí o bicho vai. Ter liberdade. Até para dizer tudo aquilo. Até para dizer para mim, tudo que você está falando é bobagem. A Bíblia diz outra coisa totalmente diferente. Você tem essa liberdade para dizer isso para mim. Mas com a Bíblia aberta, por favor. Me provando por tese bíblica que eu estou errado. Agora, irmãos, Paulo termina esse capítulo aqui dizendo, irmãos, que nós podemos provar algo glorioso, que é uma transformação progressiva. Olha o verso 18 comigo. E todos nós, aqui, irmãos, pessoas cultas, pessoas incultas, pessoas que têm conhecimento teológico, pessoas que não têm nenhum conhecimento teológico, e todos nós com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso significa, irmãos, que na medida que nós vamos entendendo essas coisas, o Espírito de Deus vai iluminando a vida da gente. E com o rosto descoberto, irmãos, nós podemos ver aquilo que os judeus da época de Paulo, e a maioria dos judeus nos dias de hoje, e as pessoas que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, não conseguem enxergar. Que em Cristo nós temos liberdade, em Cristo nós temos salvação, em Cristo nós temos vida. Ontem eu preguei um sermão lá em São Miguel do Anta, que ainda não preguei aqui. Eu fui só com a minha Bíblia, não levei esboço, não levei nada, fui concatenando as ideias. Aí cheguei lá, resolvi fazer uma entrevista com o apóstolo Paulo. Eu preguei um sermão como se eu estivesse entrevistando o apóstolo Paulo. Eu fui fazendo perguntas para Paulo. E aí, Paulo? Eu só tenho 45 minutos aqui, Paulo. Então, por favor, Paulo, me responda assim dentro deste prazo. Quem é Jesus para você, Paulo? Escolhe uma carta aí e me responda. Aí eu fui lendo Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus é minha vida. Aí eu fui fazendo perguntas para Paulo. Por que Jesus é a sua vida? Eu fui respondendo com palavras de Paulo, com textos bíblicos. E aí, Paulo, Jesus é o que mais? Ô, Geraldo, Jesus é meu exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Puxa vida, Paulo, e aí? Jesus é mais alguma coisa? Jesus é meu alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço, prossigo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus é meu alvo. Ô Paulo, agora só tem 10 minutos, por favor, a última. Jesus é minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando essas escamas caem, a gente consegue enxergar essas coisas e viver muito mais assim, livre, em paz, se deleitando, contemplando, sendo transformado. Todo dia a gente vai mudando um pouquinho, vai melhorando. Mesmo se a gente dá uma recuada, a gente ora, pede a Deus perdão e bola para frente, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí o texto diz que você vai crescendo, você vai se deleitando em Cristo. Você vai contemplando aquilo que Ele fez por você. Cada dia você tem mais gratidão no coração. Isso vai só crescendo, crescendo, crescendo. Aí chega um ponto que você não aguenta. Você derrama. Aí você contagia as pessoas que estão na sua volta. As pessoas são santamente contaminadas por essa glória que está dentro de você. Eu termino com esse amém gostoso, que alguns poucos irmãos deram aqui, mas foi com muita honestidade. Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por tudo que nós aprendemos aqui hoje, Pai. Muito obrigado. Amém. Que tudo isso que nós aprendemos, o Senhor nos dê a graça e nos ajude a colocar em prática, Pai. Amém. Nós queremos também te agradecer, Pai, porque no Senhor Jesus nós temos a verdadeira liberdade. Obrigado por ter tirado as escamas dos nossos olhos, e nós possamos ver essa graça tão maravilhosa, esse amor tão grande, Pai. Obrigado por tudo. Ajude-nos, Pai, a proclamar essa verdade para que outros também possam ter essas escamas nos olhos caídas, Pai. Amém. E possam também contemplar a sua maravilhosa graça e o seu infinito amor, Pai. Que o Senhor nos dê uma noite maravilhosa na presença do Senhor, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós estudamos o capítulo 3. Significa que semana que vem nós vamos estudar qual? Gente inteligente aqui. É muito bom pastorear essa igreja, vocês são muito inteligentes. Então estude o capítulo 4 aí, tá bom?